das quintas-feiras aqui? Servindo a Deus na Babilônia. Antes de entrar, gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade ao pastor Thiago pelo convite. No dia, eu creio que toda a igreja vai saber da nossa história. A missionária Mariana também está aqui presente. E, pois bem, servindo a Deus em meio à Babilônia, um tema forte, poderoso. Quantas vezes que a gente não se sente como um forasteiro na nossa terra, como um peixe fora d'água? Quem é que já se sentiu assim? Eu sou o primeiro a levantar minha mão. Só que foi exatamente essa mesma sensação, esse mesmo sentimento que Israel teve quando esteve em um período que foi um dos pontos mais baixos da história judaica, perdendo somente para a escravidão do Egito, que foi o cativeiro babilônico, em 588 a.C. Esse foi um dos pontos mais baixos da história de Israel. Agora conjecture aqui comigo, vamos imaginar que é com a gente. Toda uma nação é arrancada da sua terra, forçada a viver em um país estrangeiro, com costumes totalmente diferentes, um costume totalmente pagão, com uma lei diferente, com cada divindade parecia ser totalmente contra aquilo que você acreditava e aquilo que você amava na terra de Israel. Conseguiu imaginar se viver numa situação assim? Parabéns se você conseguiu imaginar, porque é exatamente a situação que nós vivemos no mundo atual. O mundo atual ao qual nós estamos condicionados, ao qual nós estamos aqui vivendo, é uma Babilônia, é um tipo de Babilônia. John, como assim? Por que é um tipo de Babilônia? A grande realidade é que se a gente for lá no atual Iraque, onde está localizadas as ruínas da Babilônia, a gente vai olhar e vai ver, aqui só tem ruína. Não tem nenhuma cidade grande aqui. Como assim ainda existe Babilônia? Simples. A Babilônia, ela nunca morreu, mas ela sempre renasceu. Ela sempre procurou formas de voltar a existir. A gente pode voltar lá nos primórdios da humanidade, quando certas pessoas migraram para uma região chamada de Sinar, a província do Sinar, na atual Mesopotâmia, e fundaram uma cidade conhecida como Babel, onde eles construíram uma torre. E essa cidade, os teólogos atribuem a construção e a fundação dela a um rapaz chamado Nimrod, que foi um grande caçador, e eles atribuem até que ele foi o primeiro grande imperador da história da humanidade. Ele construiu essa cidade, nós bem sabemos da história, construiu a torre de Babel. Deus não gostou, Deus desceu, Deus dissipou eles e confundiu as línguas. Então uma cidade forte e bem edificada ficou fraca. Passaram-se alguns séculos e nós temos outro grande homem poderoso na terra, cujo nome era Hammurabi. Nós bem conhecemos a história, ou parte nós conhecemos, a história do Código de Hammurabi, que tem algo muito interessante e engraçado, que às vezes a gente até usa, ou usava quando estava no mundo, porque como estamos na igreja, não costumamos usar isso, que é o olho por olho, dente por dente. Essa expressão, ela vem do Código de Hammurabi. Ele reergueu a Babilônia. E a partir dele, a partir de um pouco antes dele, a Babilônia, ela teve esse nome. Porque Babel, no hebraico, eu digo que é Babel, é o significado de Babilônia no nome hebraico. Babilônia, que é Babilon, vem do acádio, que é uma linguagem muito antiga, que significa portas dos deuses. Babilon. E Babilônia é a terminação grega que nós conhecemos atualmente. Contudo, Hammurabi reestruturou a Babilônia. Após a morte de Hammurabi, pastor, a Babilônia ela foi saqueada pelos povos hititas e assírios. Então ela foi perdendo aquele prestígio de novo. Passaram-se mais séculos e séculos e veio então o rei Nabucodonosor I. Veja bem, o rei Nabucodonosor I, ele não foi o rei Nabucodonosor que nós conhecemos, que foi Nabucodonosor II. Mas ele fez uma mega estruturação na Babilônia e reergueu aquela cidade mais uma vez. Mais séculos se passaram e chegamos então a Nabopolassar. Ele foi responsável pela independência da Babilônia do Império Assírio. E posteriormente o filho dele assumiu o comando e foi o maior imperador que a Babilônia já teve, conquistando o Egito, ganhando a vitória do faraó Neco, conquistando Judá, construindo o jardim suspenso da Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, cujo nome era Nabucodonosor II.
que é o que nós conhecemos. Ou seja, a Babilônia, ao longo da história e ao longo dos séculos, ela sempre procurou uma forma de existir, de se reerguer, se reestruturar, e ela continuou existindo. E nós vivemos em uma Babilônia hoje. Só que hoje a Babilônia ela nasceu como uma instituição que exige lealdade às suas redefinições erradas de bem e mal. Como assim? Simples. Uma instituição humana, por exemplo, uma faculdade, onde a gente vai, está cheio de um monte de coisa errada e eles acreditam que aquilo é certo, sendo que não é. É uma redefinição errada de bem e mal. Uma Babilônia. Na política, cheia de corrupção, ou até mesmo no nosso trabalho. Ou seja, a Babilônia ela só se adaptou. O próprio mundo em si é uma Babilônia, com corrupção, concupiscências, prazeres. É uma Babilônia. Ou seja, conseguimos entender que nós estamos vivendo plenamente em uma Babilônia, reestruturada, mas é uma Babilônia. Não é à toa que em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, o apóstolo João ele vai falar que a gente sair disso, sair da Babilônia, sair dela, não ficar presa a esses costumes. E aí que surge a pergunta: o que é que nós, enquanto cristãos, forasteiros, fora da nossa morada que é o céu, estamos fazendo na Babilônia? Será que a gente realmente está buscando mudar a nossa vida? Será que realmente a gente está buscando ser o sal e luz que Jesus falou que era para a gente ser? Ou será que a gente está se adaptando aos costumes da Babilônia? Ou será que nós estamos realmente sendo fiéis, assim como Daniel foi? Assim como os amigos dele também foi? O que nós temos feito em meio à Babilônia? E é isso que nós vamos falar. Só fala glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Daniel, capítulo 1, verso de número 1. Daniel, capítulo 1, verso de número 1. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou ler e vou explicar algumas coisas para que a gente possa ter uma melhor compreensão. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu a Jeoiaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, como mencionei anteriormente, a Babilônia, para a casa do seu Deus, e ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes. É interessante mencionar que aqui no verso 3 se cumpre uma profecia de Isaías 39, verso de número 7, onde foi profetizado que os filhos de Ezequias, ou seja, seus descendentes, iriam servir como eunucos na casa do rei Nabucodonosor, no caso, na Babilônia. Verso 4. Jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento, e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus, o acadiano. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei, por 3 anos, e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim desses pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá: Daniel, cujo nome significa Deus é Deus juiz; Ananias, cujo nome significa Deus concede graça; Misael, que também tem a mesma raiz de Miguel, que é quem é como Deus; e Azarias, que significa Deus que me salva. Por que eu estou falando o nome deles? Vocês vão entender logo à frente. A quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e Azarias, a Abednego. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Verso 9. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe
dos eunucos. De antemão, a gente consegue perceber aqui nessas passagens que Daniel, por mais que tivesse sido levado cativo para a Babilônia, junto com seus amigos, cujos nomes eu falei e o significado também, lá quando eles chegaram, tentaram impor uma nova identidade sobre eles. Qual tem sido a nossa identidade em meio ao mundo? Qual tem sido a nossa identidade em meio a esse sistema babilônico atual, a qual nós estamos vivendo? Será que quando o mundo tenta impor goela abaixo a identidade deles para cima da gente, a gente aceita de bom grado? Ou a gente fala, não, eu não vou me contaminar, Nabucodonosor, com o que você está me dando. Eu não aceito que seja imposto sobre a minha vida uma identidade que não seja a que eu já tenho, que é servo do Senhor. Aleluia. Qual tem sido a nossa identidade perante o mundo? E foi mudado o nome deles. Daniel recebeu o nome de Beltesazar, como diz aqui no verso 7, que significa aquele a quem Bel, um deus pagão, protege. Ananias recebeu o nome de Sadraque, aquele da ordem de Acum, deus da lua. Misael, Mesaque, quem é como Acum, o deus da lua. E Azarias recebeu o nome de Abed-nego, que é servo de Nego. Eles tentaram impor para eles uma identidade que não cabia a eles. Rapidamente, eu anotei a definição de identidade para que a gente possa entender melhor. Identidade, definição, é o conjunto de características, atributos e elementos que tornam uma pessoa, grupo, coisa única e reconhecível, distinguindo-se das demais. Basicamente, identidade é aquilo que define quem você é. Em um certo momento, quando eu trabalhava na Câmara na época e fazia o curso aqui no FRJ no Sapê, eu estava estudando lá. Eu tinha que pegar um ônibus, o 36, para descer para a Câmara todo dia para ir trabalhar. Em um momento que eu estava descendo a garganta, eu fiquei olhando assim para cima, né? Eu vi os prédios ali, no finalzinho, cheio de bandeira, uma bandeira do Brasil, uma bandeira do Flamengo, uma bandeira do Vasco, do Fluminense, e até bandeira lá da comunidade LGBTQIA+. Aí eu fiquei analisando, pensando, caramba, todo mundo tem uma bandeira, né? Todo mundo gosta de mostrar qual é a bandeira que mais se identifica, porque uma bandeira é uma espécie de identidade. A identidade do nosso país é vista através da bandeira. Ou seja, a bandeira naquele momento representava, eu percebi, né, que representava o que as pessoas queriam mostrar para as outras. E aí surge mais uma questão: qual tem sido a nossa bandeira aqui nessa terra? O que é que nós queremos mostrar para as pessoas do mundo? Que nós somos como eles? Que nós somos mais um em meio à multidão? Ou que nós somos um dos tais? Os escolhidos, lavados, remidos, lavados pelo sangue da paz da Babilônia. Qual tem sido a nossa bandeira em meio à Babilônia? Qual tem sido a nossa bandeira em meio à Babilônia? Acontece que a identidade de Daniel, neste momento aqui, a gente pode entender que não estava ligado ao seu nome, mas ao seu compromisso com Deus. Era isso que era a definição da identidade de Daniel. O compromisso que ele tinha com Deus definia quem ele era. A identidade dele estava pautada. Ele tomou uma decisão, que aqui no verso 8 vai falar: resolvi não contaminar-me. O mesmo compromisso que ele tinha lá em Jerusalém, ele decidiu ter com Deus na Babilônia, sendo que ele estava a quilômetros de distância de Jerusalém. Se ele pecasse lá, ninguém ia falar nada. Ele já estava naquele meio, pastor Tiago. Eu poderia falar: eu vou pecar que ninguém vai ver bem, eu estou a quilômetros de distância. Mas não! Ele falou: resolvi não contaminar-me. Porque a minha identidade em Jerusalém é a mesma na Babilônia. A minha identidade aqui na igreja é a mesma identidade que eu tenho em casa com a minha esposa, com a minha família. A minha identidade aqui na igreja é a mesma que eu tenho na faculdade. Eu sou um aqui e eu sou lá. E o que eu sou? Servo do Senhor Altíssimo. Esse é quem eu sou. E eu não tenho vergonha. Eu não vou negar quem sou. Como diz aquele louvor, não há máscara em mim. O único, e não me entenda mal, o único que teve que usar uma máscara aqui foi Jesus. Enquanto a gente usa máscara para se esconder, Jesus teve que usar uma máscara para se revelar. Aleluia. Quando ele veio aqui na terra. Então, quem tem sido nós? Como nós estamos agindo na Babilônia?
que é o mundo. Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele vai dizer que apesar de cativo, Daniel ele tinha uma alma nobre e era tão livre na Babilônia como ele tinha sido em Jerusalém. Até porque Daniel ele escolheu se santificar. Ele não buscou atalhos para se santificar, ou então fingiu ser uma coisa que não era. Como eu acabei de dizer, é muito fácil entrar por aquela porta, chegar aqui, botar uma roupa bonita, estar falando para vocês, ou até mesmo estar sentado aqui, sendo que em casa eu bato, eu agrito, eu grito com a minha mulher, ou então faço isso com o meu marido, ou então na minha faculdade eu xingo, eu bebo, eu fumo, eu me prostituo, ou então eu saio por aquela porta e eu já sou outro totalmente diferente. Não existe atalho para a santidade, e Daniel sabia disso. Ele sabia que ele não poderia ser um na frente de Nabucodonosor, pastor Tiago, e ser outro totalmente diferente com os amigos dele. Ele sabia disso, porque a identidade dele era de um servo do Senhor Altíssimo, verdadeiro. Qual tem sido a nossa identidade na Babilônia? Será que nós realmente estamos servindo a Deus na Babilônia? Tozer, grande teólogo do século passado, do século XX, homem de Deus, ele disse que não existe atalhos para a santidade. E nós? Romanos capítulo 12, verso de número 2, se puder colocar por gentileza, é bastante conhecido, e a gente vai saber o que diz lá mais uma vez. E não sede conformados, ou então não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual é a primeira parte? O que está dizendo? Não vos conformeis com este mundo. Este mundo que aqui nós estamos vendo que é a atual Babilônia do presente século. A nossa identidade ela não pode, de maneira alguma, ser definida pelo que o mundo oferece ou exige, mas sim por quem Deus fez a gente ser. Isso é fato. A nossa identidade ela não pode ser pautada porque o mundo me ofereceu tal coisa, pastor Tiago, me ofereceu um cigarro, então eu vou ficar só fumando aqui. Me ofereceu só bebida, eu vou ficar só fumando aqui. Me ofereceu para ir em vários prostíbulos para ir, então eu vou ficar indo. Não, nós não podemos ser moldados. A nossa identidade não pode ser moldada ao que o mundo tem para nos oferecer, mas porque quem Deus diz que você é. A nossa identidade ela é pautada no nosso compromisso e entrega com Deus. E Deus ele testifica quem nós somos diante dele, assim como testificou de Daniel. Acontece que Filipenses capítulo 2, versículo de número 15, Filipenses é a carta mais feliz do apóstolo Paulo, vai dizer que para que vos torneis irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e pervertida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nossa identidade em Cristo nos capacita a brilhar como luzeiro e não a nos conformar com o sistema do mundo, a não nos conformar com o sistema podre, um sistema corrompido, pervertido, uma geração que a cada dia que a gente abre o nosso celular, o Instagram, para ver alguma notícia, a gente vê algo esdrúxulo, algo horrível. Outro dia mesmo eu vi algo que eu fiquei pasmo, tamanha crueldade que fizeram com aquele cavalo, que cortaram as 4 pernas dele. E eu falei, Senhor, o que é isso? Como assim? Tamanha crueldade, Senhor. E não é só isso, é filho matando pai, é pai matando filho, são todas as profecias acontecendo, são coisas horríveis a cada dia que se passa acontecendo. E o que nós temos feito com isso? A gente está se conformando com o mundo? A gente está se conformando com essas coisas? Ou então a gente está nos transformando pela renovação da nossa mente e a gente está fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, brilhando em meio à escuridão, sendo sal e luz? Qual tem sido o nosso posicionamento perante a Babilônia? O que nós temos feito? O fato é que em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16 vai falar também sobre isso, que a gente é chamado para ser luz na escuridão e que isso nos coloca em rota de colisão com a cultura. Por quê? A partir do momento
em que, vamos lá, João, beleza, eu vou ser luz e escuridão como você está aí falando para mim ser, você, beleza. Só que isso vai me colocar em rota de colisão com a cultura, porque eu vou estar indo totalmente contra o que o mundo vem falando que é certo. Eu vou estar indo totalmente contra o que o mundo está provando como show, beleza, pode fazer. Então eu estou em uma rota direta de colisão com isso. E é exatamente isso. Essa é a nossa missão. Ser sal e luz aqui na Terra, ser esse forasteiro no sistema mundo, nesse sistema babilônico, é exatamente isso. É ir em rota de colisão diretamente com a cultura. Até porque essa cultura ela vai tentar mudar o nosso nome, vai tentar nos dar nova identidade, vai tentar nos impor, pastor Thiago, muitas coisas contra a nossa vontade, e a gente vai aceitar para não se sentir um peixe fora d'água, como eu disse aqui no início. Vai aceitar porque a gente tem que ir nessa onda, vai de Maria, vai com as outras. Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, só falta falar Gabriela. Porque na atualidade, grande, e eu creio que aqui não é assim, em nome de Jesus, grande parte das pessoas estão indo de Maria, vai com as outras, nesse sistema mundo, pastor Thiago. Estão simplesmente aceitando o que o mundo está impondo, e beleza, é isso. Para que eu vou ser sal e luz? Para que eu vou ser contra isso? Eu estou aqui, não preciso disso. Só que o mundo ele pode tentar mudar o nosso nome, e até oferece a melhor comida do rei. Só que, por mais que eles tentem mudar a nossa identidade e oferecer a melhor comida do rei, que é o pecado, mas aí você fala, como assim? Por que tem a ver uma coisa com a outra, a melhor comida do rei? Se o pecado é ruim, por que é a melhor comida? Simples, nós bem sabemos que o diabo não é burro, ele não é ignorante, são milênios e milênios de existência, ele não é qualquer um. Logicamente que nós, enquanto seres humanos, não aceitaríamos qualquer coisa. Se o diabo pegasse o pecado e oferecesse algo que fosse aparentemente ruim, pastor Thiago, a gente recuaria na mesma hora, nem hesitaria. Só que o diabo não é burro, ele vai te oferecer algo que sabe que você gosta, ele vai colocar uma bandeja de pecado que vai te tentar até a última gota da sua força para fazer você cair. Ele não é ignorante, ele não é nenhum leigo, ele sabe muito bem qual é a fraqueza de cada um de nós, e ele vai insistir nela. Esse é o pecado, esse é o banquete, porque ele vai te oferecer um banquete, mas esse banquete é um banquete transfigurado, bem como Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado, eu ouso chamar esses banquetes de sepulcro caiado. São belos, bonitos, lindos por fora, mas podre, fede e horrível por dentro. Esse é o pecado que está assolando o nosso mundo, a Babilônia atual. Pois bem, por mais que tentem oferecer, por mais que o diabo tente nos mudar nesse quesito, a gente não pode ceder, a gente não pode cair, a gente tem que levar a sério. Bem é dito, desde a época dos meus avós, bisavós, quem sabe até tataravós, pastor Thiago, que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aí você me fala, todo mundo fala isso, mas eu acho que é só falar, se ele não voltou até hoje. Eu ouso dizer que nunca esteve tão perto. E eu ouso ir mais fundo, que eu acredito que é na nossa geração. Mas aí você fala, não era necessário, um pequeno adendo aqui, tá? Não era necessário que acontecesse outras coisas, é um monte de coisa para ele voltar, mas sempre teve guerra, sempre teve rumores de guerra, sempre teve pandemia, sempre teve aquilo. Não. Olha só, que interessante. Em 6.000 anos, aproximadamente aí, desde que Deus criou Adão, de humanidade, aqui no planeta Terra, existiram várias pestes, não existiram? Peste negra, a gente estudou na escola, a peste bubônica, a gripe espanhola. Só que adivinha comigo qual foi a única peste de todas essas que aconteceram ao longo da história que atingiu o mundo inteiro? Não só a Europa, não só a Espanha, ou não só, por exemplo, a malária em alguns países da América do Sul. Qual foi a única peste universal? Começa com Covid e termina com 19. Covid-19. O coronavírus foi a primeira pandemia mundial na história da humanidade, que atingiu tanto o grego quanto o brasileiro, tanto o estadunidense quanto o chinês, tanto o árabe quanto um polonês. Todo mundo foi pego pelo Covid-19.
a primeira peste global da humanidade. E era necessário isso acontecer. E aí você vai me dizer que Jesus não está voltando? Existiam guerras assim ao longo da humanidade, mas nenhuma, desde 1945 para cá, nenhuma dessas guerras que existiram ao longo da humanidade, da história, nenhuma delas tinha potencial para destruir o mundo, como agora tem, através da bomba nuclear. A de saca é uma bomba russa que pode destruir metade de um país inteiro. Então, será mesmo que Jesus não está voltando? Será mesmo que a gente tem que continuar se adaptando à Babilônia? Será mesmo que a gente não tem que lutar contra o pecado? Será mesmo que a gente tem que viver uma vida no pecado? Será que a gente está esquecendo que esse daqui não é o nosso lar? Que a cadeira que a gente está sentado, que o público que eu posso tocar, as coisas, os objetos que eu posso tocar, vai tudo ficar aqui quando Jesus voltar? Veja bem, quando Deus ele cria o ser humano, ele cria a sua imagem e a sua semelhança. Imagem e semelhança não é a mesma coisa, pastor Tiago? Tem uma diferença. A imagem, forma corpórea, braço, mão, eu tenho olhos, eu consigo enxergar. Semelhança, porque você é um ser trino. Como assim? Deus é trino também? Sim, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é 3 em 1. Você é uma alma que tem um corpo e tem um espírito. 3 em 1. A partir do momento que você morre, o seu espírito retorna para Deus, a sua carne vai para o céu da terra, e a sua alma vai para o céu ou para o inferno. Porque o inferno é real. E aí? E se fosse hoje? E se fosse hoje o nosso dia, se eu saísse por aquela porta hoje e fosse atropelado? Para onde iria minha alma? Será que eu chegaria perante o meu Senhor, me curvaria perante a Ele e falaria: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. E Ele chegaria: servo bom e fiel, vinde, bendito do meu Pai, porque possuímos por herança o reino que eu preparei para você desde antes da fundação do mundo. Ou então Ele ia se apartar da gente. Se aparta de mim, maldito, nunca vos conheci. Qual tem sido a nossa identidade aqui no mundo? Para que quando a gente encontrar Jesus, a gente realmente fique com Ele. E se fosse hoje, como está a sua vida? Como está a minha vida? Como estão as nossas vidas? Qual tem sido a nossa identidade em meio à Babilônia? Hoje a gente deve se separar para Deus, porque ser santo é exatamente isso. Sede santos porque eu sou santo, santo. Eu não vou ficar puxando etimologia aqui do hebraico, mas a definição certa lá na etimologia é separado, ser separado. A gente é separado, a gente é forasteiro, a gente não pertence ao conglomerado do mundo que é a Babilônia. Nós somos separados, então temos que agir como separados. Sede santos porque eu sou santo, haja como santo, viva em santidade, busca a Deus, ora de madrugada, ainda que ninguém esteja orando. Eu costumo falar para Deus: Senhor, mesmo que todo mundo desacredite no Senhor, mesmo que não tenha mais ninguém orando, mesmo que o Evangelho seja banalizado, eu vou estar às 3 da manhã de madrugada orando e clamando ao Senhor, porque eu não vou resistir. Se não existir nada depois daqui, foi um prazer ser cristão, foi um prazer orar, foi um prazer jejuar, foi um prazer me consagrar. Aleluia! Viva em santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E Daniel, ele não deixou com que uma nova identidade lhe roubasse a fidelidade que ele tinha com Deus. Não permita que quando o mundo tentar impor uma nova identidade sobre você, ou qualquer outro tipo de coisa, que isso roube a sua fidelidade ao Senhor. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia, como eu disse anteriormente, ela é linda, maravilhosa. E ela interpreta a si mesma. Da mesma forma, ela testifica a vida de Daniel. E Daniel, lá em Ezequiel 14, capítulo 14, verso 14, vai fazer uma pequena lista, mencionando 3 nomes. Os 3 nomes dos homens mais justos da história da humanidade. Jó, primeiramente Noé, Jó, Daniel. Para você ver como que a Bíblia é linda, que Deus ele honra, ele testifica a vida de fidelidade de Daniel. E aí que entra uma grande questão. Estamos sendo fiéis a Deus ou a nós mesmos?
Quando a gente olha para o histórico de Daniel, a gente já conseguiu entender aqui que devemos ter identidade com Deus. Não podemos perder a nossa identidade nesse sistema podre que é o mundo, que é a Babilônia. E agora a gente tem que entender para quem tem sido a nossa fidelidade. Veja bem, será que a gente tem provado do banquete do rei? Será que a gente está adorando a imagem que Nabucodonosor construiu? Será que estamos sendo idólatras? João, mas você vai me falar, poxa, eu não adoro mais a Baal, eu não adoro a Nebo como Israel fazia, eu não adoro a Será, eu não adoro nenhum Deus antigo. Meu irmão, é pior, você adora ao Deus que você mesmo construiu para agradar a si mesmo, porque a partir do momento em que eu estou dentro da palavra, que eu estou dentro dos evangelhos, e eu vejo que algo não me agrada, pastor Tiago, é muito mais fácil eu fazer um Deus, a minha imagem e a minha semelhança, onde eu posso fazer o que eu quiser, que nada vai me acontecer, está liberada a bagunça. Eu adoro um Deus que eu mesmo crio. E aí? A minha fidelidade tem sido como Daniel, que era para Deus ou para mim mesmo? Para as minhas vontades, para os meus afazeres, para o que eu quero e não para o que eu preciso. Para onde tem ido a nossa fidelidade? Daniel ele foi fiel, mesmo depois de ser promovido a um alto cargo na Babilônia. E é isso que é interessante, porque houve um sonho. A gente sabe que o livro de Daniel ele é feito no formato de um quiasma, ou seja, são pares, os versículos eles se interligam. Isso que é interessante. Os capítulos se interligam, perdão, isso que é interessante. Mas, posteriormente, depois que a gente tem o sonho de Nabucodonosor, que vai ligar com o sonho de Daniel, lá das bestas, lá no final. E depois que ele teve esse sonho, que ninguém conseguia interpretar, que Nabucodonosor pediu para chamar todos os sábios da Babilônia, que a gente conhece a história, que foi lá, até que chegou Daniel e interpretou os sonhos, e Daniel conseguiu interpretar, Deus honrou Daniel. Daniel se tornou governador da província da Babilônia, ou seja, ele foi honrado com um cargo. Isso também me lembra, eu não sei se vocês vão se recordar, mas isso daqui é muita cristocidência que eu costumo mencionar. Um homem que saiu do seu lar, foi para uma terra estrangeira, como cativo, outro foi como escravo, e também tinha um dom de revelação de sonhos. José. Da mesma forma, José até sofreu mais que Daniel, dentre outras muitas coisas, mas mesmo sofrendo em meio ao Egito, José ele falou, não, eu vou permanecer fiel a Deus, eu vou permanecer com a minha fidelidade intacta ao Senhor, e também não vou me contaminar com essas coisas. Prova disso foi quando ele esteve com a esposa de Potifar, e ele saiu correndo daquela tentação, ele saiu correndo daquele pecado, porque a fidelidade dele estava depositada em Deus. Ele sabia quem Deus era na vida dele, e ele não deixou perder a sua identidade por um momento de prazer.